Ti as nossas vidas. Pedimos que o Senhor nos ministre também pela Tua palavra hoje aqui. Confirme nos corações a Tua vontade. Pai, todos nós que entramos aqui, entramos com o desejo de Te conhecer melhor, como também, Senhor, de saber qual é o melhor caminho para estarmos crescendo, para estarmos avançando naquilo que é o Teu reino. Senhor, eu Te peço hoje, vem dissipar as dúvidas, vem trazer certezas, vem confirmar nos corações a Tua boa, perfeita e agradável vontade. Que todos que entraram aqui nesta manhã sejam edificados pela Tua palavra, consolados pelo Teu Espírito Santo e transformados pela Tua unção. Em nome de Jesus, venha o Teu reino sobre nós, a louvor da Tua glória. Amém, Jesus. Amém. Eu hoje quero falar sobre um assunto e já desde a semana passada estava me preparando para este assunto. Até mesmo por causa daquilo que vamos vivenciar e experimentar na semana de 27 de setembro até o dia 3 de outubro, que é quando se celebra a festa dos tabernáculos. Como você sabe, se você tem acompanhado o calendário da comunidade apostólica e profética, esta é a data ao qual se celebra esta festa bíblica. Deixa eu me afirmar aqui novamente, esta festa bíblica. Então, veja bem, já no ano passado, nós fizemos aqui uma celebração, num menor nível, de uma forma não tão ampla como queremos já fazer este ano, e já começamos a introduzir nas nossas vidas, no nosso coração e na nossa mentalidade, alguns princípios relacionados às chamadas festas bíblicas. E uma das coisas que eu acho importante, necessário para as nossas vidas, é termos um entendimento do porquê, ou da importância destas festas na nossa atual conjuntura. Porque nós estamos falando de uma festa que não tem nada a ver com a nossa cultura de nascimento. Por exemplo, não tem aqui ninguém que seja de nascimento biológico, sanguíneo, judeu, ok? Creio eu. Pena. Pode ser que haja algumas raízes lá, bem profundas, bem antigas, né? Nunca sabemos. Mas, por exemplo, eu, apesar de já ser cidadão português desde que cheguei em Portugal, há 18 anos atrás, nasci no Brasil e absorvi muito da cultura brasileira, principalmente nos meus primeiros 22 anos de vida, porque depois vim para cá e absorvi da cultura portuguesa. Como outros nasceram em Angola, Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau, que mais? Japão, não é, chefe? Que mais? Cadê a Romenita? Romênia, ela não fala, ela não puxa a sardinha para ela, né? Romênia, não é? Falando aqui das nações, todos nós nascemos dentro de uma cultura, e dentro desta cultura são celebradas festas típicas da cultura. Por exemplo, qual é a maior festa cultural brasileira que você conhece? Carnaval. É ou não é? Uma festa cultural brasileira. Qual é a maior festa cultural portuguesa? Qual? Portuguesa. Santos Populares. Então, dependendo das várias regiões, né, dependendo do lugar onde você nasceu, vai ter sempre algo. Mas é que há uma festa, por exemplo, que é muito forte, religiosa, e é uma festa. Por exemplo, Fátima. É ou não é? O país inteiro para, né? Só perde para o futebol. De resto, é ou não é? Se você for ver, é uma grande celebração para muitas coisas, irmãos. Nós estamos falando de um dia que não é feriado. Nós estamos falando de um dia que as pessoas se mobilizam de norte a sul, andando, caminhando. É verdade ou não é? Pronto. Como noutras nações também tem as suas festas nacionais, regionais. Depois tem as festas que são mundiais. Natal, Páscoa. O que mais nós poderíamos colocar? Dia Mundial da Paz. Quando é o Dia Mundial da Paz? 1 de janeiro. O mundo inteiro
comemora o dia 1 de janeiro como o dia mundial da paz. Todo mundo abaixa as armas e fala, amanhã a gente continua. Certo? Geralmente eles brigam no Natal, brigam no dia 31, dia 1 entra em paz. Tá? Então o que acontece? Toda cultura tem festas. Todas as culturas, regionais ou nacionais, celebram coisas. E, de repente, nós entramos para o reino de Deus, aceitamos Jesus, nos convertemos e descobrimos o seguinte: que grande parte das festas que nós estamos a celebrar, na sua maioria, e eu falo em qualquer parte do mundo, grande parte das festas que nós estamos a celebrar, a sua origem é pagã. É pagã. Eram cultos a demônios, eram cultos a seres malignos espirituais de diversas outras culturas antigas e que influenciaram o mundo. Grécia, Roma, vai aí por fora, outras mais anteriores ainda a isso. Elas já tinham as suas festas, e essas festas foram sendo observadas e absorvidas por forças que tinham poderes para influenciar o mundo. Então, deixa eu dar um exemplo que é comum a todos nós, independente da nossa origem de nascimento. O Natal. Natal é uma das festas pagãs mais conhecidas em todo o mundo, é verdade ou não é? Mas a sua conotação é cristã. Diz que Jesus nasceu naquele dia. Diz que é a celebração do aniversário de Jesus, do nascimento de Jesus. Mas quando a gente vai estudar as coisas como deve de ser, quando nós olhamos as origens das festas, as origens das coisas que estão envolvidas neste dia, o que é que nós descobrimos? Que a origem da festa é pagã e não é cristã. Primeiro, porque Jesus não nasceu no dia 25 de dezembro. O que é tremendo é que a própria Bíblia, a Bíblia que nós cristãos utilizamos, ela faz questão de mostrar para nós a altura, não o dia, mas a altura em que Jesus nasceu. Tanto é que a expressão que João utiliza, dizendo que Jesus habitou entre nós, aquela expressão em algumas traduções vai dizer tabernaculou entre nós, que no seu original diz que ele veio estar presente no nosso meio, bem na altura da festa dos tabernáculos. Quando é que se comemora a festa dos tabernáculos? Agora, por exemplo, nós estamos vendo finais de setembro, princípios de outubro. O dia exato ninguém sabe, mas a época nós sabemos. Você está percebendo? Mas aí é lógico, a problemática aqui não está na questão de data. A problemática está principalmente na questão de influência. Se você comemora uma festa pagã, o que é que você vai receber em troca ou em benefício através da comemoração dessa festa? A influência pagã. Amém ou não amém? Quando eu comemoro uma festa pagã, eu recebo a influência dessa festa sobre a minha vida, sobre a minha casa, sobre a minha família. Voltando aqui um aspecto, ninguém sabe, por exemplo, do porquê que se montaram a árvore de Natal. Não é? Alguns sabem, porque já andam conosco bastante tempo, já sabem. Quando você vai estudar a origem, você vai descobrir que as pessoas antigamente, lá bem atrás, até mesmo dizem que na época dos vikings se fazia muito isso, acreditava-se que no solstício de inverno, as folhas das árvores caíam por causa dos espíritos das árvores que saíam delas. E então eles enfeitavam as árvores para trazer de volta o espírito das árvores. Quando você então está montando uma árvore de Natal, apesar do seu pensamento, da sua forma, da sua conduta, mas não é isso que eu estou fazendo. Irmãos, você acha que o diabo está mesmo ligando? Não, ele não sabe, por isso que não vamos atacar, não vamos oprimir, não vamos fazer nada. Você acha que o diabo trabalha assim? O diabo se aproveita da nossa ignorância, irmãos, para poder oprimir, para poder matar, roubar e destruir, em todas as áreas, em todos os setores.
Então veja bem, todas as vezes que você está montando uma árvore de Natal na sua casa, a origem e o princípio estabelecido é chamar o espírito das árvores para aquela árvore de volta. Diz aí para a pessoa que está ao seu lado, não é o Espírito Santo. Nós transmitimos essa prática, este princípio, até colocamos os presentes debaixo das árvores. Isso tem a ver com ofertas e sacrifícios consagrados, ok? Nós passamos isso para os nossos filhos, para os netos, tudo mais. Aí alguns já pensam, então o pastor é contra o Natal. Irmão, não sou contra nada. Eu sou do bem, né? Fala aí para a pessoa que está do seu lado, esse pastor é do bem. Mas eu sou a favor de nós, como cristãos, absorvermos verdadeiramente uma cultura bíblica e cristã. Verdadeiramente bíblica e cristã. Eu não sei se você já reparou, estou pegando o pé do Natal hoje, né? Mas fala-se de Natal como aniversário de Jesus. Mas quem ganha a prenda é você. Não é? Tenta algum pastor fazer um culto no dia 25 de dezembro na igreja. Tenta. Não é a casa de Jesus a igreja? E ninguém vai na casa de Jesus? Você já parou para pensar você fazendo aniversário e ninguém vai na tua casa celebrar com você? Essa é a realidade do Natal. Detalhe: quem tem maior fama? No meio das crianças, para não falar dos adultos. Pai Natal ou Jesus? Deus diz, não dividirei a minha glória com ninguém, nem com homens, nem com imagens de escultura. Estou te mostrando alguns princípios bíblicos, irmãos. Porque é o seguinte, aí você fala, então você não comemora o Natal? É assim, eu gosto de comer com a minha família, amo comer com irmãos, amo, irmãos, estar junto e desenvolver comunhão. Se a minha família inteira parar para celebrar o Natal e me convidar, já que eu não tenho mais nada para fazer, eu vou lá. Mas eu vou como sal da terra e luz do mundo, na perspectiva de tentar mostrar para eles de que hoje é o dia de falar sobre Jesus, não sobre Pai Natal, nem sobre você. Você está me entendendo? Postura diferente. Ama, ensina, ministra. Não seja aquele crente careta, religioso, ridículo até. Fala, eu não comemoro o Natal, não vou para lugar nenhum, não quero saber. Sai de retro, Satanás. Para, perdeu a família inteira. Ninguém mais, irmãos, vai te convidar nem para a festa de aniversário de cachorro até. Ah, não. Aquele crente bitolado vai. Não, imagina. Percebendo, irmãos, Jesus comeu com pecadores. Presta atenção, Jesus andou nos lugares em que os religiosos, os fariseus, não gostavam de estar. Jesus entrou lá porque ele mesmo sabia quem ele era. Ele era a luz do mundo. Essa luz veio para os homens e os homens não aceitaram. Fala para a pessoa que está ao seu lado. Jesus disse que você também é a luz do mundo. Por isso você tem que brilhar no meio das trevas. Acende uma lâmpada em pleno sol do meio-dia na praia. Para que serve? Não adianta para nada. Luz serve para iluminar no meio das trevas. Porque as luzes, os luzeiros deste mundo gostam de ficar escondidinho num ambiente claro. Eu quero andar na luz de Jesus no meio da igreja. Irmãos, nosso papel é ser enviados como ovelhas no meio de lobos matadores. Lá vamos resplandecer através da unção e da glória de Deus como luz do mundo e sal da terra. Você está me entendendo? Amém ou não amém? Então vai lá comer no dia 25 com a família. Aproveita, irmão. Vai ter peru, vai ter bacalhau, vai ter limão. Fala sério, hein, Adriano? Depois que a gente não come o ano inteiro, tá lá. Gasta, né? A família gasta rios de dinheiro para comer bem no Natal. E depois fica 2 meses, 3 meses endividado. Mas pelo menos comeu bem no dia 25. Vai lá, esteja presente. Está percebendo? Mas agora há coisas que eu e você que somos cristãos. Você é cristão? Você é seguidor de Jesus? Você é uma pessoa que ama a Bíblia? Você segue a Bíblia? Já está com uns amém, né? Então eu tenho que olhar para a Bíblia e começar a trazer para a minha vida e para a minha família princípios bíblicos. Eu preciso trazer princípios bíblicos para minha casa, para minha família.
Eu não posso paganizar a minha casa, irmãos. Eu não posso paganizar os meus filhos. Eu preciso torná-los em verdadeiros seguidores de Cristo. E para isso, então, eu tenho que olhar para a Bíblia e, com inteligência espiritual, com sabedoria e discernimento, fazer o quê? Aplicar esses princípios para que eles transportem esses princípios, não só na sua vida, mas também para os seus filhos e os filhos dos seus filhos. E uma das formas, irmãos, mais excelente que existe, Deus sabia disso, de se transmitir uma mensagem, de se passar um recado, de perpetuar alguma coisa, são as festas. Sabia? Todo ano tem festa de alguma coisa. É verdade ou não é? Sim ou não? Todos os anos, por exemplo, se celebra Natal, todos os anos se celebra Páscoa, todos os anos se celebra tudo. E nossos filhos vão crescendo porque a escola ensina, porque a família ensina, porque a igreja ensina, a sociedade, a mídia, tudo fala dessas festas, de festas. Aí nós fazemos o seguinte com as festas bíblicas. Nós dizemos que as festas, em primeiro lugar, não são bíblicas. A primeira coisa que nós erramos é dizer que as festas são judaicas. Desculpa, mas as festas, você vai descobrir ao longo dessa ministração de hoje e da próxima, semana que vem, eu vou continuar falando sobre isso. As festas não são dos judeus. Deus mesmo disse que as festas são dele. As festas bíblicas, por isso eu não gosto de dizer ou chamar ou falar que a festa é judia ou israelita. A festa é bíblica. Não é de um povo específico. A festa não pertence a uma cultura específica. A festa pertence ao Senhor e ela é bíblica. Logo, quem entra na cultura do reino de Deus já sabe que tem que abrir mão da cultura do quê? Da sua própria cultura, do mundo. Então, eu sou brasileiro, eu não comemoro carnaval. Isso pior do que falar de Natal ainda. No carnaval eu nem vou, tá bem? Se não serve, pronto. Quer falar, vocês vão no Natal, é para a família, por que ele não vai no carnaval? Não se preocupe, fala para a pessoa que está falando, ele é do bem, irmão. Não entro na cultura. Tá vendo? Eu já reconheci na minha cultura, problemas que me tornam uma pessoa carnal. Na minha cultura, se eu seguir, eu vou ser uma pessoa carnal, mundana, e quem é amigo do mundo é inimigo de Deus. Quem se inclina para as coisas da carne não pode receber as coisas do Espírito, e a inclinação da carne só gera morte, mas a inclinação para o Espírito é vida e paz. Então, quando eu identifico na minha cultura coisas que me roubam espiritualmente, emocionalmente, familiarmente, me desviam da palavra de Deus, do foco de andar com Deus, eu tomo a atitude, a decisão de abrir mão da minha cultura e fazer prevalecer na minha vida a cultura do reino de Deus. Do reino de Deus. Então eu poderia dar vários exemplos da minha cultura brasileira, da cultura portuguesa, que já vivo aqui há 18, quase 19 anos, já conheci muita coisa, já absorvi muita coisa. Poderia dizer de muitas coisas das nossas culturas que são malignas, que nós não deveríamos absorver nem ensinar. Mas em vez de eu falar do que não pode, eu quero te falar daquilo que você pode. Yes. Fala para a pessoa que está ao seu lado, você vai descobrir algo tremendo que você pode. Você pode hoje absorver uma cultura celestial. Você pode hoje absorver uma cultura celestial que é tão rica quanto uma cultura nacional ou natural. Na cultura celestial eu quero que você entenda algo. Deus é mais festeiro que o povo brasileiro. Deus é mais festeiro que o povo africano. Deus é mais festeiro que o povo do português. Deus é mais festeiro, irmão, do que qualquer povo junto. Quando você olha para a Bíblia, qualquer coisa é motivo de Deus falar: para tudo e celebra uma festa para mim. Todo momento na Bíblia nós encontramos isso. Deus falando para o seu povo se regozijar. Deus falando que a alegria dele é a nossa força. Deus incentivando nós a vivermos não uma vida, irmãos, de depressão, de angústia, de morte. Que às vezes a igreja parece que só prega essas coisas, mas
Deus é um Deus festeiro, alegre, que ama celebrar as coisas boas da vida, a vida que Ele nos dá, a vida que nós podemos ter nele. Então, fala para a pessoa que está ao seu lado, nessa cultura do reino, você não precisa ter medo, você vai celebrar muitas vezes. Há muitas festas, há muitas formas de celebrar. Todas as vezes que um pecador se arrepende, sabe o que a Bíblia diz? A festa no céu. Vamos parar para pensar aqui um pouquinho. Quantos bilhões de seres humanos existem hoje no planeta? Já vai aí em torno de quase 7 bilhões. Será que hoje, nesse dia, no meio desses 7 bilhões, será que alguém está se convertendo ao Evangelho? Amém. Logo está tendo uma festa no céu hoje. Será que ontem, no meio desses 7 bilhões, alguém se converteu? Então teve festa ontem também. Será que amanhã vai ter alguém que vai se converter no meio dos 7 milhões? Então sabe o que vai acontecer no céu? Vai ter festa de novo. Vamos para a pessoa que está do seu lado. No céu, a festa todos os dias. Agora o que é interessante, irmãos, como eu tenho dito aqui, as festas bíblicas, elas são muito ricas em significados. Elas estão recheadas de informações que faz unir o passado ao futuro. Veja bem, nós comemoramos no presente, mas ela une o passado ao futuro. Ela pega eventos históricos e une aos eventos proféticos, ou seja, as coisas anunciadas na própria palavra que hão de vir. E todas elas, todas as festas bíblicas vão apontar para Jesus. Todas elas vão falar do Messias. Todas elas vão, como uma foto, retratar o nosso Senhor e o nosso Salvador, o Filho eterno de Deus. Amém? As festas bíblicas, elas fazem também parte de um processo de restauração necessária. Fala comigo, restauração. Algo que eu preciso que você saiba. Coloca para mim o versículo de Atos, capítulo 3. Atos, capítulo 3, versículo 19 a 21. Olha só, que tremendo. A palavra restauração entra aqui, e eu quero te mostrar aqui já o significado desta palavra restauração. No grego, a palavra restauração significa reparar o osso quebrado, produzir equilíbrio, ok? No grego significa isso. Porém, no hebraico, o conceito da palavra restauração é descrever períodos de tempo de forma circular, para que tudo fique unido e completo. Eu vou ler de novo essa definição do hebraico, é tremendo. Diz assim: descrever períodos de tempo de forma circular, para que tudo fique unido e completo. Isso é tremendo. Isso é tremendo. E olha aqui o que o apóstolo Pedro, ao pregar aos gentios e a sua própria nação, olha o que ele diz: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, de sorte que venham os tempos de refrigério da presença do Senhor. Quem quer viver os tempos de refrigério da presença do Senhor? Nós ansiamos por isso, amém? E enviei o Cristo, que já dantes foi indicado, Jesus. 21. Ao qual convém que o céu receba até os tempos da restauração de todas as coisas, das quais Deus falou pela boca dos seus santos profetas desde o princípio. Deixa aqui esse versículo. É interessante que fala, ao qual convém, falando de Cristo, ao qual convém que o céu receba. Na verdade, esta palavra, em outras traduções você vai ver, convém que o céu o retenha. Onde é que Jesus está hoje? Apesar de nós falarmos no meu coração e etc. Então, irmãos, quem habita dentro de nós é o Espírito Santo, também é Deus. Mas Jesus, diz a palavra de Deus, que ao terceiro dia ressuscitou, ascendeu ao céu, assentou à direita de Deus Pai. Essa é a posição de Jesus. Jesus está à direita de Deus nos céus, intercedendo por nós. O Espírito Santo foi enviado como consolador. Nós não estamos órfãos.
É um trabalho conjunto do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Para quê? Para que haja restauração. Jesus mesmo falou: eu virei. Quando nós celebramos a ceia, uma das tônicas, uma das ênfases da ceia é: até que eu venha. Jesus disse: até que eu venha. Fala para a pessoa que está do seu lado: Jesus virá. Fala para a pessoa que está do seu lado: a sua volta está próxima. Se Jesus virá, a sua volta está próxima. Nós precisamos entender o porquê será que ele ainda não veio. Esse texto nos dá uma base. É importante, convém que o céu o retenha, que o céu o receba e o retenha até os tempos da restauração de que coisas? Quantas coisas? Todas as coisas. Fala para a pessoa que está do seu lado: enquanto tudo não for restaurado, Jesus não vem. Até os tempos da restauração de todas as coisas, das quais Deus falou pela boca dos seus santos profetas desde o princípio. Nós não estamos falando de restauração, por exemplo: ah, pastor, então Deus vai restaurar meu casamento antes de vir. É isso? Não, não é isso que eu estou falando. Coisas que foram faladas pelas bocas dos profetas desde o princípio. Ou seja, quando o homem caiu, Deus já começou a liberar a palavra. Quando o homem pecou, Deus já começou a dizer como que seria a restauração. A primeira pessoa que Deus falou sobre restauração, sabe para quem foi? Sabe para quem foi? A primeira pessoa que ouviu a respeito da restauração, o próprio diabo. Deus olhou para a serpente em Gênesis capítulo 3 e disse assim para ela, assim ó: por causa disso que você fez, você vai rastejar e vai comer do pó da terra. E mais, o descendente da mulher vai ser o teu inimigo. Presta atenção no que eu estou te dizendo. Você vai pisar no calcanhar dele, mas ele vai pisar a tua cabeça. Sabe o que Deus estava falando para a serpente, que é o diabo? Restauração da humanidade. Está vendo? Deus falou para ele: você pensa que você ganhou alguma coisa, que você conseguiu destruir algo? Presta atenção, eu vou restaurar o homem. Desde o princípio Deus começou a falar de restauração. Desde Gênesis 3 nós já começamos a ouvir: vamos voltar ao princípio, vamos regressar àquilo que Deus sempre projetou para a humanidade, desde o início da Bíblia. E é estas coisas que precisam ser restauradas. Até o tempo da restauração de todas as coisas fala daquilo que Deus declarou na sua palavra, pela boca dos seus profetas. Pergunta aí para a pessoa que está do seu lado: você está entendendo esse pastor hoje? Talvez você não esteja entendendo porque eu ainda não tenho água aqui, pode ser por isso. Amém? Mas nós vamos conseguir. Então veja bem, irmãos, como eu te disse aqui, restauração, a palavra restauração, ela tem a ver com um conceito hebraico. E vamos lá, a Bíblia foi escrita na sua maior parte em hebraico. Deus utilizou de pessoas, inspirou pessoas na sua maioria de cultura hebraica para estabelecer. Agora, por que Deus fez isso? Porque Ele escolheu Abraão. Ah, não poderia ser lá a cultura de Cabo Verde? Deus não podia falar com a maioria lá, né? Do Cabo Verde, não ia ser mais fácil, né? Irmãos, presta atenção. Deus escolheu Abraão e falou: de ti farei uma grande nação. Quando Deus começa a falar com este povo que saiu dos lombos de Abraão, Deus começa a falar: tu serás o meu povo e eu serei o seu Deus. Vocês serão um reflexo para as nações do que é seguir e servir a Deus. Plano de Deus para Israel: vocês não precisam ter reis, vocês não precisam ter ninguém governando sobre vocês, porque eu sou o governador de vocês. Mas eles quiseram um rei. Isso é outra história, outra pregação. Amém? Você está entendendo? Então assim, às vezes as pessoas me questionam. Um dia eu tive aqui numa sala de aula uma discussão com uma pessoa, por acaso, ela era libanesa, por acaso. E ela, quando eu comecei a falar do povo de Israel, do povo, né, chamado e escolhido por Deus, ali já começou a criar um conflito. Ah, por quê? Não sei o quê. Irmãos, é assim, não fui eu que escolhi isso. Não briga comigo. O plano, o projeto de Deus foi começar com um homem, uma nação que refletisse e manifestasse a sua glória. Amém ou não amém? Amém. Hoje estamos nós aqui como igreja. Estamos nós aqui como igreja, e isso não significa que Israel perde o seu valor.
como povo de Deus. Eles não deixam de ser, porque agora nós estamos aqui, desculpa, mas a Bíblia é muito clara em dizer que nós fomos enxertados na videira. Está vendo? Nós fomos enxertados, nós não tínhamos Deus, nós não éramos ninguém, nós não tínhamos esperança, mas Deus, pela sua infinita misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, o que Ele fez? Perdoou os nossos pecados, abriu um novo e vivo caminho para que trilhássemos e fôssemos enxertados nessa videira. Agora, o que acontece? Pastor, vamos ter que virar judeu? Não, de forma alguma, vou continuar sendo um luso brasileiro. Você vai continuar sendo brasileiro, português, japonês, chinês, angolano, cabo-verdiano. Você vai continuar sendo quem você é. Você não precisa invalidar quem você é para alcançar as coisas de Deus. Nem nunca Deus exigiu isso de ninguém. Nós somos o que somos. Nós nascemos onde nascemos. Você está percebendo? Porque às vezes o que eu percebo neste trabalho de restauração dos últimos tempos é que as pessoas querem judaizar os povos, e não se pode judaizar os povos, porque Deus mesmo fez as separações das nações e deu os seus nomes. Deus mesmo espalhou os povos e deu para cada um a sua língua. O que Deus quer é que cada língua, cada povo, cada nação, cada pessoa, de acordo com a sua cultura, o seu entendimento, o seu crescimento, venha glorificar a Deus. Eu quero que você entenda, o que mais Deus quer é que a cultura brasileira glorifique a Deus, a cultura portuguesa glorifique a Deus, a cultura africana, seja que país que for, glorifique a Deus. Amém. É isso que Deus quer. E para isso Ele estabeleceu, sabe o que? Princípios, regras, leis, o próprio Deus, que estão acima de toda e qualquer cultura. Você está me entendendo? Estão acima de toda e qualquer cultura. Olha que lindo, olha que maravilhoso. Aí então nós, por não sabermos disso, e é que eu te falei aqui, eu tenho 38 anos de igreja, irmão. E muitas das coisas que eu hoje conheço de Deus, eu não conhecia há 10 anos atrás ou 20 anos atrás. Porque Deus esperou momentos certos para liberar determinadas revelações. O que é tremendo é que nós estamos vivendo um tempo profético. Nós estamos vivendo um tempo marcante na história de toda a humanidade. Os sinais são visíveis, irmão. Nós estamos vendo coisas acontecendo que os nossos avós não viram, por mais que eles fossem cristãos. Nós estamos presenciando momentos, e não estou falando só das grandes catástrofes, as guerras, porque isso sempre existiu. Em 1944 houve a Segunda Guerra Mundial, antes disso a Primeira. E eu tenho certeza que muito crente vai falar assim: olha, quando houver rumores de guerra, Jesus disse, ainda não é o fim. Mas há sinais que comprovam a vida do Senhor, mas sinais proféticos. Um deles é a restauração de todas as coisas. É muito comum hoje você ver a igreja voltando-se novamente a descobrir, como nós hoje estamos a cada ano procurando descobrir raízes bíblicas para nós experimentarmos. Uma delas é festas. Festas. Eu quero que a minha família cresça com uma cultura cristã e bíblica. Porque eu quero que ela viva a restauração. A restauração de Deus, irmão, será de tudo aquilo que Ele projetou para o seu povo. Quem é que é povo de Deus? Amém. Bate no peito e fala comigo assim: eu sou povo de Deus. Sabe o que Deus vai fazer com você que é povo dele? Deus vai trabalhar na sua restauração. Amém. A restauração de todas as coisas que os profetas falaram. Coisas que nos levam a vivenciar situações do princípio. E aí então a gente começa a entender o conceito hebraico, que fala, que descreve períodos de tempo de forma circular, para que tudo fique unido e completo. Irmãos, eu tive uma revelação tão tremenda ao preparar esse estudo para vocês, que eu peço mesmo para vocês que vocês me deem tempo. Vocês me dão tempo hoje ou não? Me dão um tempinho hoje? Vocês não vão se importar se eu terminar um pouquinho mais tarde? Eu preciso concluir isso hoje com você. Amém? Depois o Nuno aqui paga o almoço para todo mundo. Pronto. Obrigado. Uma das coisas que nós vamos ver na Bíblia, uma das coisas que nós vamos ver em toda a Bíblia, tem a ver com os conceitos e o agir de Deus,
que não se movem em linha reta, mas em círculos. Nós, que temos uma visão bastante ocidental das coisas, para nós, passado é passado, passado, certo? Presente e futuro. Não é assim? A gente olha assim. Ninguém olha assim, ó. Passado, presente, futuro. Voltei ao ponto inicial. Alguém olha assim? Mas Deus vê assim. É tão tremendo que nós vamos ver. Nós, as nossas culturas, vemos linha reta. Passado, presente e futuro. Mas Deus, Ele vê assim, ó. Passado, presente, futuro. Voltou para o princípio. Vamos pegar um exemplo clássico que todo mundo conhece. Onde tudo começou? Em Deus. Quando foi? Nascemos em Deus, Deus preparou para nós, para o homem, a humanidade, um lugar tremendo chamado Éden. Falou para ele crescer e multiplicar-vos, seja abençoado, enriquecido. É ou não é? Para onde que nós vamos voltar? Para Deus. Num lugar ao qual ele fala, novos céus e nova terra que ele está restaurando. É tão tremendo que a gente não vai para Marte, a gente não vai para a Lua, a gente não vai para outra órbita. A gente vai, a nossa questão, se você parar para avaliar as últimas mensagens, as últimas 400 mensagens que você ouviu, você vai descobrir que nascemos em Deus e voltamos para Deus. Não é lindo isso? Aí a gente vai vendo, eu estou te mostrando um lado espiritual das coisas. Mas agora a gente vai vendo agora o lado natural. Parece que tudo que Deus criou também funciona de forma circular. A Terra gira. As órbitas, os planetas giram. Quem já estudou um pouquinho sobre isso sabe que está tudo girando em torno das coisas. É verdade ou não é? Eu não vou explicar aqui tudo direitinho, porque pronto, depois vocês começam aqui, está cheio de professores aqui. Não, pastor. Você procura aí a Luísa, a Silvia, né, e outros professores que estão aí escondidos, né, os engenheiros aí, ó. Tá, procura eles aí, eles te explicam melhor essas coisas. Mas olha, a gente começa a ver, tudo gira. E olha que interessante. Conforme foi crescendo, conforme a ciência foi evoluindo, e o homem foi descobrindo novas coisas. Eu gosto de pregar isso perto da Liliana, porque a Liliana é uma pessoa que ama essas coisas. Eu sei que ela gosta, porque o pouco que a gente conversa, a gente vai vendo que ela ama essas coisas. Mas uma das grandes descobertas do mundo, qual foi? De que a Terra não era quadrada. Foi ou não foi? Era redonda. Outra descoberta é que a ver com o girar não é as coisas que giram em torno da Terra, mas a Terra que vai girando em torno do Sol, no caso. Não é isso? E aí, por causa disso, o que foi sendo criado? Fala para a pessoa que está do seu lado. Ciclos. Ciclos. Vamos lá parar para pensar. Um ano tem 365 dias. Quando chega no dia 365, o que acontece? Começa de novo. Olha lá. Primeiro dia, segundo dia, os meses. 30 ou 31 dias. Ó, vai fazendo o quê? Círculos. Terminou, começa. Terminou, começa. Os dias. Quantos dias tem? Quantas horas tem um dia? Você conta assim. Porque você vê, olha, meio-dia, olha, meia-noite, olha, meio-dia de novo, olha, meia-noite, está andando de novo em círculos. Minutos, segundos e etc e tal. E aí nós vamos descobrir que Deus vai gerando também, na sua própria palavra, ciclos. Nós aqui, por exemplo, que já temos uma noção maior do profético, do apostólico, nós que já temos tido uma revelação das coisas espirituais, a gente vai entendendo que a cada 7 anos conclui-se um ciclo, é um ciclo completo. 7 anos forma-se um ciclo completo. Na palavra de Deus nós vemos isso, que ele fala que o 7º ano, é um ano que nós estamos vivendo, é um ano sabático. Aí para Deus é assim, ó, dá um descanso para começar de novo. Deus fala no ano sabático, a terra tem que parar, a terra tem que descansar, porque tem que começar de novo. Plantar, colher, etc e tal. Você já viu isso na Bíblia? Pergunta para o professor que está falando, você já viu isso? Senão você tem que ler a Bíblia. Para entender isso que eu estou falando um pouquinho, irmão, você vai ter que descobrir, querendo ou não, a Bíblia. E depois há ciclos maiores e há ciclos menores. Estamos falando aqui, olha, falei de anos, falei de meses, falei de horas. Estou falando agora de um ciclo de 7 anos. E aí, quando ocorre
7 vezes 7 anos, o próximo ano, 50 anos. Jubileu. Fala para a pessoa que está falando, 50 anos, jubileu. Pastor, mas você está falando de novo de Israel. Desculpa, irmãos. Estou falando de Bíblia. Esquece o povo, esquece a cultura. Olha para a Bíblia. Estou falando de Bíblia. Amém ou não amém? Porque eu sei que tem crentes que quando chega nessa questão, ele entra numa briga, numa luta, entendeu? E provavelmente aqueles que preferem partir para a ignorância do que para o conhecimento, quando eu falo isso em vez de estudar e ver se é isso mesmo, já sai falando mal. Muita gente, muitas vezes, que partem para a ignorância, o que elas fazem? Elas dizem, esse pastor, ele é judaizante, ele fica falando aí das festas judias, e não sei o que, depois que isso acontece com o povo judeu. Não estou falando de nada de judeu, estou falando de Bíblia. Estou falando de Bíblia. Bíblia é o qual você lê, Bíblia é o qual você extrai promessas e ordenanças para a sua vida. Eu estou falando de Bíblia, ao qual eu tenho certeza que muitos crentes que gostam de ser abençoados e andar no embalo da bênção, só visam a bênção. Quando alguém aqui fala, olha, esse ano é um ano sabático, que o descanso do Senhor, que maravilha, eu quero. Opa, é ano do jubileu, Deus vai restaurar, opa, eu quero. Ele não está percebendo que o que nós estamos falando é Bíblia, e que na verdade tem a ver com cultura judaica, israelita, sim, mas naquela hora, quando é bênção, ele absorve, eu quero. Aí quando o pastor vem trazer um outro princípio, ele fala, não, isso daí já é judaísmo. Você está entendendo o que eu estou falando aqui? Então, por favor, nós estamos falando de Bíblia. Amém ou não amém? Amém. Fala para a pessoa que está ao seu lado, o propósito do pastor hoje não é judaizar você, mas é tornar você num praticante da Bíblia. Amém ou não amém? Amém. E o que é interessante, irmãos, eu queria só ler um texto para confirmar esse assunto. Pega aí para mim Eclesiastes capítulo 1. Esse assunto dos ciclos. Versículo 9 e 10. Só para você ver como é tão bíblico esse assunto, que Salomão disse o seguinte: o que tem sido, isso é o que há de ser. E o que se tem feito, isso se tornará a fazer. Nada há que seja novo debaixo do céu, do sol. Há alguma coisa de que se possa dizer, vê, isso é novo. Ela já existiu nos séculos que foram antes de nós. Qual foi o pensamento de Salomão? Você crê que a Bíblia foi inspirada por Deus? Você crê que Salomão não estava bêbado quando escreveu isso? Você crê que se está na Bíblia é porque Deus permitiu, Deus quis. E o que Deus disse? Que aquilo que já foi passado, isso há de ser futuro. Aquilo que já foi feito, veja bem, aquilo que já foi realizado, se tornará a fazer, passado se tornando futuro. E aí então, irmãos, eu sou bastante questionador bíblico, e aqui ainda diz algo assim, olha, alguma coisa que se possa dizer, vê, isto é novo. Deixa eu te fazer uma pergunta, você pode alguma coisa hoje dizer, vê, isto é novo? Eu digo, vejo, muita coisa nova. Claro que vê. Irmão, se você conversar com alguém de 100 anos atrás, falar para ele o que é telemóvel, fala sério. Aí alguém pode vir aqui bastante crítico da Bíblia e falar, então a Bíblia está errada. Está vendo, pastor? A Bíblia está errada. Quero que vocês entendam algo. Deus não está falando de coisas naturais. Deus não está trazendo à pauta coisas naturais. Deus está estabelecendo em toda a sua palavra princípios de um reino que é espiritual e sobrenatural. Logo, que Deus está dizendo aqui através da boca de Salomão, Deus está falando que tudo no mundo espiritual gira em torno de ciclos. Ciclos maiores, ciclos menores. O que já foi, há de ser. O que foi feito, voltará a fazer. Cara, fala sério, meu. É igual brasileiro agora, né? Quando eu li isto e recebi a revelação, ninguém mais me convence, irmãos, de que
ministrar libertação de maldições é errado. Quem é que já passou pela ministração de libertação das maldições? Quando nós falamos de espíritos malignos familiares que vêm de geração em geração, o que nós estamos falando? De ciclos, de coisas que já foram, que vão voltar a acontecer. Alguma pessoa que está do seu lado, você está captando a ideia? Eu sei que tem gente que está boiando no assunto. Sabe por que você está boiando no assunto? Porque você precisa passar por ministração individual. Se você está boiando no assunto, você precisa passar pelo atendimento, você precisa passar pelo processo de libertação, porque lá nós te damos toda a base bíblica de um assunto tremendo para interromper os ciclos de maldição que está vindo sobre a sua vida e sobre a sua família. Há coisas que você possa estar vivendo hoje e que aconteceram lá com seus avós, bisavós, porque Deus mesmo diz: eu visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a 3ª e 4ª geração. Olha Deus falando de novo de ciclo. Olha Deus falando mais uma vez de ciclos. Mas Ele também diz que faz misericórdia até 1000 gerações. Irmãos, o ciclo não é só para o lado maligno, o ciclo também é para o lado abençoador e benigno. Os ciclos têm que ser de bênção na nossa vida. Mas quando eu não identifico os ciclos malignos, automaticamente, pela minha ignorância, o diabo vem e se aproveita. E ele perpetua coisas que não deveriam existir, até mesmo porque você já aceitou Jesus. E por você já ter aceitado Jesus, Ele já levou na cruz do Calvário todas as nossas maldições, para que nós recebêssemos a bênção. Está lá em Gálatas 3,13. Está lá. Mas pastor, por que eu não estou vivendo isso então? Por que o pastor está falando disso se Jesus já levou as maldições? É que o problema não está em Deus. O problema não está em Jesus. O problema está em nós, que não entendemos a revelação da palavra e não tomamos uma atitude ao qual nós devemos tomar. Veja bem, Jesus já levou realmente todas as maldições da cruz do Calvário. Já interrompeu lá. Mas você acha que o demônio vai falar assim: não, pronto, ele se converteu, não vou mais lá para a casa dele. Quer uma prova disso? Quantos aqui já aceitaram Jesus verdadeiramente? Quem aceitou Jesus fora de casa? Fora de casa, num ambiente que não era a sua casa. Quem aceitou Jesus no ambiente fora de casa? Deixa eu fazer uma pergunta séria para você. Quando você chegou em casa nesse dia, foi um dia tremendo, né? Maravilhoso, não foi? Você aceitou Jesus, você voltou cheio de alegria, foi ou não foi? Quando você chegou em casa, você encontrou o diabo de mala pronta, falando: pronto, você aceitou Jesus, agora vou ter que ir embora, né? Quem encontrou o diabo lá assim, de mala, falando: vou embora? Ninguém. Ainda estou para encontrar um assim. Eu pergunto sempre, não encontro ninguém, irmãos. Não encontro um ser que tenha encontrado o diabo de mala pronta para não ir embora. Não encontro. Eu encontro às vezes até o contrário. Mas todo dia que eu aceitei Jesus foi tão tremendo. Mas quando eu cheguei em casa, parece que a coisa, o bicho estava pegando lá. Porque o diabo estava maluco. Você mudou de time, irmãos. Você mudou de reino. O diabo estava doido. Aí o que acontece? Como você não tinha experiência nenhuma, o bicho está pegando dentro de casa. Você chega todo alegre, encontra a confusão. Qual é o normal? Vou te falar agora o lado pastoral. Pastor, o bicho está pegando aqui em casa, vem correndo ungir minha casa, vem correndo lavar a louça. Não, lavar a louça não. Não é? Pastor, essa semana foi eu já tive aqui um caso, irmãos, da pessoa ter aceitado Jesus, saído daqui com o seu próprio semblante transformado. Ela chegou em casa e o bicho estava verdadeiramente pegando. Ela liga no dia seguinte dizendo: não vou mais. Não vou mais porque quando eu aceitei Jesus, fiz aí e tudo mais, a coisa piorou aqui para o meu lado. Por isso assim, não vou me meter nisso. Ela perdeu a guerra. Perdeu a guerra. Você está entendendo? Por que essa opressão ocorre? Porque os espíritos malignos familiares, eles querem perpetuar pelas gerações as problemáticas aos quais eles já haviam feito, ou trazido, realizado. Eles querem mais uma vez fazer com que aconteça. Então o avô era alcoólatra, ele quer que o filho seja alcoólatra, ele quer que o neto seja alcoólatra, ele quer que o bisneto seja alcoólatra. Mas existe algo que nós podemos fazer. É apontar o dedo nos olhos do diabo, assim na cara do diabo, quando ele estiver te afrontando e querendo perpetuar maldições, e dizer assim: ó,
Pelo sangue do Cordeiro eu já fui lavado e remido. Eu tenho autoridade no nome de Jesus para estabelecer a bênção e não a maldição na minha casa. Por isso, espírito familiar de alcoolismo, bata em retirada agora. Sai em nome de Jesus. Toma. Esse é o nosso papel. Eu não tenho que ficar sentado no banco esperando, Jesus faz tudo por mim. Não, Ele te deu autoridade para você fazer o que você tem que fazer. E o problema muitas vezes, irmãos, é que nós temos crente relaxado mesmo. Está à espera de pastor, está à espera de presbítero, está à espera que alguém vá fazer por ele. A autoridade, a mesma que eu tenho, você também tem. O mesmo poder e a mesma unção que está em mim está na sua vida também. Por isso você pode chegar lá na sua casa e falar para o diabo, pode bater em retirada agora, em nome de Jesus. Você está me entendendo? Pergunta a pessoa que está falando, você está entendendo esse pastor? Eu estou te mostrando aqui, irmãos, ciclos. Eu não queria entrar no assunto de maldição, mas tem coisa que eu tenho que explicar. Mas veja bem, há ciclos geracionais que passam de pai para filho, de filho para neto, está lá. Existem ciclos que ocorrem na nossa própria vida. Quantos aqui já viveram altos e baixos, por exemplo, de vida financeira? Não precisa levantar a mão. Começa a prosperar, pumba, cai, falência. Começa a prosperar, pumba, cai, falência. Começa a prosperar, e você já está com 50 anos já, né? Pumba, falência. E aí, se ele fizer uma avaliação na sua vida, ele vai perceber que parece que tem um determinado tempo. Eu até me levantar demora uns 2 anos, aí depois eu começo a prosperar de novo mais uns 2 anos, e aí de repente eu vou ver no 6º, 7º, 8º ano, sei lá, ou 10º ano, pumba, parece que acontece de novo. E aí talvez a mente de alguns esteja já fazendo contas, deixa eu ver. O que é isso? Ciclos. Ciclos. Aí você fala, pastor, como é que a gente vai se livrar disso? Fala para a pessoa que está do seu lado, não tem como se livrar. No mundo, o mundo espiritual, ele se move em ciclos. Ciclos. Tanto para o lado bom, quanto para o lado ruim. Tanto Deus, quanto o maligno, se move em ciclos. E aí eu preciso entender que eu preciso ter determinadas posturas, atitudes, formas de caminhar que se estabelecem os ciclos da bênção e não da maldição. Porque a questão é que ele vem, Satanás vem tentando forjar os ciclos, mas agora está em mim permitir ou não que os ciclos tenham efeito na minha vida. Presta atenção, eu não posso evitar que ele aconteça, posso evitar que ele cumpra o seu desígnio na minha vida. Você entendeu isso aqui? É muito importante entender isso. Eu não posso evitar que ele aconteça. Eu posso evitar que ele cumpra o seu desígnio na minha vida. E isso agora está determinando. Como é que determina-se isso? Minha postura, minha mentalidade, minhas práticas, minha vivência. E aí então, você entendeu essa parte? Pergunta para o professor, você entendeu esse pastor agora? Acho que eu precisava de uns 4 cultos para pregar isso. 4, mas eu não tenho muito tempo, porque eu quero falar o que eu tenho que falar, pelo menos dar essas bases, hoje e no próximo domingo. Para que a gente no dia 27 dê início a essa tabernáculo aqui, vai ser tremendo. Amém? Vai ser tremendo. Vou mandar um e-mail para todos vocês que são membros, vocês espalhem depois, vai ser tremendo. Olha, quando eu entendo isso, eu tenho que trazer, então, veja bem, eu falei de espíritos familiares, falei da tua família. Vamos trazer a coisa para um outro nível. Vamos trazer para um nível de territórios. Por que todos os anos, em determinados meses, determinadas datas, comemora-se determinadas festas? Se eu te perguntar aqui é simples. Quando é que é o dia de Fátima? Quem sabe? 13 de maio, não é? Todo 13 de maio ocorre uma festa. Dia da festa popular do santo lá do seu conselho, da sua freguesia. Se eu te perguntar, você já sabe. São João Batista, 24 Almada, 24 de junho, não é isso? São João Batista, por exemplo, Almada. Odivelas tem o seu, Parede tem a sua. Cada um tem o seu. E todos os anos,
né? Carnaval tem as suas datas específicas. É interessante que, se você parar para avaliar, vamos olhar agora os ciclos e o que está acontecendo através destas festas. Através de cada uma destas festas está ocorrendo alianças com a idolatria, com a feitiçaria, com a bruxaria. No caso, carnaval no Brasil, com coisas ainda ligadas à área sexual, é a prostituição, é o adultério, é a fornicação. Mas quando termina carnaval no Brasil, aumenta-se o número de meninas grávidas solteiras, adolescentes, não estou falando de mulheres, adolescentes. Por quê? O governo tentando, olha lá, até o governo tentando barrar este índice, antes do carnaval distribui preservativo. A mentalidade é entregar preservativo em vez de ensinar, não faça. Tá entendendo? Infelizmente é assim, o que eles querem fazer nas nossas escolas. Incentivar em vez de ensinar. Está percebendo? Então veja bem, todas essas festas elas vão de ano a ano renovando as suas alianças com espíritos malignos, que tem o propósito, o desígnio de afastar os homens, a humanidade, as pessoas, as culturas, os povos de Deus. O diabo, ele pensa só em matar, roubar e destruir. O que ele quer é que você não viva, nem você, nem sua família, nem a sua nação, as grandezas e as maravilhas de Deus, nem o amor e nem o propósito de Deus. Amém ou não amém? Agora, o que é interessante, nós estamos aqui vendo isso aqui, ó. A gente vem e fala, não há nada de novo. É ou não é? Mas quando a gente para no século 21 para ver se há algo de novo, há coisas novas. É ou não é? Mas está se falando de mundo espiritual, irmãos. Está falando de ciclos espirituais. E é nisso que nós devemos atentar os nossos olhos. É para estas coisas que nós devemos ver, que por detrás de uma festa natural, carnaval, através de uma peregrinação para Fátima, através das festas dos santos populares, o que é que está sendo feito? Algo novo? Está sendo feito algo de novo? Novo? Não! O que foi feito se faz de novo. Ah, pastor, mas agora é melhor. Claro, se você pegar os desfiles de carnaval, não vai fazer esse teste, amém? Mas se você fosse pegar os desfiles de carnaval da década de 70, de 80 e comparar com os desfiles de carnaval de hoje, o que você vai ver lá? A nível natural, a nível material, muita coisa nova. É verdade ou não é? Tecnologia cresceu, irmãos. A coisa é bombástica. Mas a nível espiritual é a mesma coisa. O que foi feito lá está sendo feito de novo aqui e vai continuar sendo feito no futuro. Você está entendendo o que eu estou falando? Então nós não estamos falando de coisas novas. É lógico que Deus não poderia usar internet, telemóvel, tablet para falar com alguém de 1800, irmão. Imagina, alguém na década, né, lá nos anos de 1800, Deus quer falar contigo, alguém com um aparelho. Não dá. Da mesma forma, hoje, irmãos, Deus usa essas coisas materiais para falar conosco. Para nós é normal, a gente aceita. É ou não é? Ninguém tem problema em ver um tablet, ninguém tem problema em pegar um smartphone. Ninguém hoje tem um problema desse. É verdade ou não é? Mas anos atrás era um problema. Logo, eu, através disso, começo a entender por que Deus também se move em ciclos. Isso nos ajuda a entender por que Deus se move em ciclos. Porque a mensagem nunca muda. É verdade ou não é? A mensagem de salvação muda? Nunca muda. Não existe outro caminho a não ser Jesus Cristo. Ele é o caminho, a verdade e a vida, o único mediador entre Deus e os homens. Só que ele, para pregar essa mensagem nos anos 1800, era de uma forma, e usava a tecnologia daquele tempo. Não havia microfone, certo? Não havia colunas. Quando chega em 1900, já é outra tecnologia, já é outra coisa. Coisas novas foram inventadas. Deus deu capacidade para o homem criar coisas materiais que são novas. Quando chega na nossa época, Deus vai continuar falando a mesma coisa, a mesma mensagem, trazendo aquilo que já tem sido falado e aquilo que já tem sido feito por Ele para nós, mas agora usando o quê? Internet, tecnologia e etc. Você está me entendendo, irmãos?
Eu me lembro quando a igreja, anos atrás, pregava contra a televisão. Televisão é do diabo. Hoje esses pastores todos já têm televisão. E agora, se calhar, a internet é do diabo, o Facebook é do diabo, tudo é do diabo. Sabe o que é do diabo? Sabe o que é do diabo? Sabe o que o diabo quer, irmão? O diabo quer vidas. Está percebendo? Quem pertence ao diabo são as vidas que não pertencem a Deus. Isso é do diabo. Isso é do diabo. Quem não pertence a Deus, pertence ao diabo. De resto, Deus é Senhor de tudo. Tudo. Controla todas as coisas e está já com um desenho feito para fazer com que a sua vontade se realize, se concretize, se firme. Então veja bem, Deus tem se revelado em ciclos também. Aquilo que Ele já falou, Ele vai voltar a falar. Aquilo que Ele já fez, Ele vai voltar a fazer. Mas de formas novas, contextualizadas à mentalidade das pessoas da sua época, do seu tempo. Se Jesus não voltar antes, irmãos, daqui 100 anos, se calhar Deus vai estar usando coisa que para nós a gente nem sabe o que é. Está percebendo? Hologramas. O pastor não precisa nem vir na igreja, é só holograma do pastor. Era bom, né, gente? O pastor pregando em 15 lugares diferentes. Só o holograma dele, ele está lá no lugar, é uma boa, hein, vai desenvolvendo a tecnologia. Você aproveita aqui os engenheiros informáticos aqui, tudo, viu? Holograma, para eu poder pregar em todas as linhas ao mesmo tempo, amém? Amém ou amém? Tá bom, né? Aí a gente tem gente com capacidade para isso, irmão, a gente tem. Mas holograma, não quero o vídeo não, quero holograma. Vídeo pastor usa vídeo, não, quero holograma. Irmãos, logo, Deus vai falando com as pessoas das mesmas coisas, da mesma forma. Está vendo? Por isso tem que se repetir. Em ciclos, por isso tem que se repetir. Imagina se só vem revelação, 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 revelação. Ninguém tem a base do princípio. Não é? Sem a base do princípio não se fundamenta nada. E o problema de muito crente é esse. Ele quer já ser apóstolo, profeta, ministério, mas ele não tem fundamentos. Ele não fez VD1, não fez VD2, não passou no fundamento cristão. Mas eu quero ser, eu sou um homem de ministério. Você fala para ele assim, onde está na 1? Perto da 2. Junto do 3. Não, na 1 é um profeta. Você que era na 1, pastor. Na 1. Deus! Irmão, infelizmente você vai ver, está cheio de gente assim pregando, está cheio de gente assim ensinando a Bíblia, entendeu? O pastor grita lá do púlpito, abra sua Bíblia em Abacuque, e ele fala, o que? No Facebook agora? Está entendendo? Infelizmente, irmãos, as pessoas conhecem mais as tecnologias e as coisas do que a Bíblia em si, tá? Mas olha só, a minha ideia aqui, passar para você está percebendo a ideia dos ciclos de Satanás através de festividades e comemorações e datas nas próprias cidades freguesas, territorialmente falando? Não há nada de novo, os espíritos malignos são os mesmos, eles estão renovando as suas alianças. Por que eles fazem isso? Por que essa prática? Tão simplesmente porque o diabo não é criativo, pelo contrário, ele deve ter aprendido na Xerox a fazer fotocópia de tudo aquilo que é verdade de Deus. O diabo não consegue criar nada novo. Ele é um verdadeiro copiador e copia mal feito ainda. Está percebendo? Quando ele faz, ele ainda faz mal feito, maligno, ruim, errado. Onde que ele conseguiu absorver esse princípio? Você vai na Bíblia. Deus fala para o seu povo. Deus diz ao seu povo: celebrareis esta festa para mim todos os anos. E aí nós vamos descobrir que as festas não é de uma cultura de um povo, mas pertence a Deus. E Deus chama ainda estas festas de festas santas, solenidades santas. Fala comigo, é de Deus? É de Deus. E é santa? E é santa. Qual é a diferença então?
é que o diabo promove festas dele e que são carnais, mundanas, malignas, pecaminosas. E Deus promove festas que são deles e que são santas, que vai trazer a santidade de Deus. Olha que louco isso, não é? Aí o diabo vai lá, é mais rápido do que a igreja, porque infelizmente tem muito crente ainda assim, pastor, mas quando é que as coisas vão acontecer? Pastor, eu não tenho tempo, pastor, não vai dar. Aí a igreja fica procrastinando, a igreja fica aí demorando, a igreja fica aí sonolenta, adormecida, enquanto isso o diabo, não dorme. O diabo não descansa. Fala para a pessoa que está falando, o diabo não descansa, mas você descansa. Fala para a pessoa que está falando, o diabo não tem preguiça, mas você... Eu vou te julgar. Cada um avalie. Amém ou amém? Você está percebendo? Aí a gente pega e começa a descobrir que as festas malignas e satânicas já estão dentro das culturas, dentro dos conselhos, dentro das freguesias, dentro das nações. Está tudo já arquitetado. Não tem como mudar. Mentira. Tem como mudar sim. Tem como nós, como cristãos, começarmos a proclamar o Evangelho de forma santa e bíblica, mudarmos a cara de uma cidade inteira e estabelecer princípios e festas cristãs. Eu já conheço cidade, por exemplo, que colocou o nome cristão, colocou praças com nomes cristãos, comércio tem nomes cristãos. A cara da cidade está mudando. Logo, se o inimigo foi pegar algo e usou aquele algo para amarrar, prender territorialmente as nossas cidades, nossas freguesias, nossos conselhos, com base e espelho no que Deus ensinou para o seu povo, o que é que nós temos que fazer hoje? Temos que, no presente, olhar as coisas que foram lá atrás, para que no futuro comecemos a fazer. Olha aí, ó, forma circular. Eu hoje, no presente, vejo o que Deus queria no passado, está escrito nas cartas, na Torá, nas leis dos profetas, e começo então a fazer o quê? No futuro, a estabelecer como princípio e prática na minha vida. Amém. Olha que tremendo. Yes. Maravilhoso. Por isso que você vai vendo devagarzinho, porque o pastor não quer chocar você. A gente vai devagarzinho introduzindo princípios. Princípios de coisas que são bíblicas, festas bíblicas, festas boas e bíblicas. Eu quero concluir com esse texto, Isaías 46, versículo 9 e 10. Eu acho que hoje eu consegui chegar onde deveria. Semana que vem eu faço uma introdução e completo. Isaías 46. Está dormindo, Isabela? Não. Isaías 46, versículo 9 e 10. Olha o que Deus diz através da boca do profeta Isaías: lembrai-vos das coisas passadas desde a antiguidade, que eu sou Deus e não há outro. Eu sou Deus e não há outro semelhante a mim, que anuncio o fim desde o princípio, e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam, que digo, o meu conselho subsistirá e farei toda a minha vontade. Deixa aí você. O que Deus está dizendo para o seu povo? A nós que somos o seu povo. Olha, as coisas que eu já falei, que eu já estabeleci desde o princípio, desde a antiguidade, porque elas estão apontando para coisas que eu ainda farei, coisas que ainda acontecerão, porque o meu conselho e a minha vontade subsistirá, será feita. Amém. A gente quer, como é que é? Não sei se você tem ouvido na internet aí sobre as 4 luas secretas, as 4 luas de sangue. Tem ouvido? Dia 27. Agora é a 4ª lua. Uma sequência de 4 luas no meio com 2 eclipses lunares completos. Sabia disso? Tem acompanhado isso? Vai lá para você ficar com medo, vai. Você que não está seguro na salvação, vai lá ouvir.
Eu até aconselho para umas mulheres aí, ó, pô, pessoal vai de prover aí umas coisas. Vamos assistir achei um vídeo aqui. Para ver se, né, dá uma chacoalhada. Né? Irmãos, nós estamos vivendo um momento mais profético de toda a história da humanidade. O primeiro-ministro de Israel já está falando para todos os judeus do mundo voltar e reconhecer Israel como a sua terra e a sua habitação. Ele está falando, vem morar cá. Sinal profético. Essa invasão, irmãos, de muçulmanos no mundo, isso aí que você está vendo, até algumas pessoas andaram me ligando, pastor, o que a gente faz? Eu falei assim, você faz? Adota um. Em oração. Porque o resto da adoção material e etc, o governo já está fazendo, amém? Adota em oração. Não são inimigos, irmãos. Às vezes a mentalidade, não são inimigos, amém? Eles que amaram o nosso próximo. Mas eles fazem, irmãos. Jesus nos ensinou a amar não só aqueles que nos amam, também amar os nossos inimigos. Aqueles que nos querem matar, aqueles que estão trucidando um monte de cristão aí fora, pelo menos é o que se passa aí, que a gente vê. Vamos orar por eles também, a salvação deles. Amém ou não amém? Eles não são inimigos, são tão necessitados e carenciados da glória de Deus como qualquer um de nós aqui. Tá? Mas isso também já é um sinal profético. Um outro detalhe, que é muito importante, porque assim, quem sabe você se anima a vir no próximo domingo. A próxima lua de sangue, que vai ocorrer no dia 27, dia 27, que é o início da festa dos tabernáculos, ela vem fazer parte de uma tétrade, chamada uma tétrade, que já ocorreram noutros anos anteriores. Sabia disso? Olha para a pessoa que está estacionada, olha aí o ciclo. Já aconteceu, fala para a pessoa que está estacionada, não é novo. Já aconteceu. Olha só. Essa tétrade que nós estamos a viver, a primeira lua de sangue apareceu em 15 de abril de 2014, a segunda em 8 de outubro de 2014, a terceira em 4 de abril de 2015 e a última agora vai aparecer em 28 de setembro de 2015. De lua, né? Então 27 para 28. Ok? Lua não faz de dia. Amém ou amém? Tá? Então veja bem, 4 luas que nesses 2 anos estão surgindo. O que acontece? Dia 15 de abril ocorreu de 2014, ocorreu festa da Páscoa. Dia 8 de outubro, que foi a segunda lua, ocorreu festa dos tabernáculos. Dia 4 de abril, ocorreu de 2015, festa da Páscoa novamente. Dia 28 de setembro, vai ocorrer mais uma vez, festa dos tabernáculos. Ou seja, ela surge bem em datas de festas bíblicas. Festas bíblicas, assim como marcando um sinal. Semana que vem eu vou falar aqui sobre sinais e tempos determinados. Sinais e tempos determinados. Para te provar a importância de comemorarmos as festas bíblicas. O que é interessante é que este raro evento ficou registrado 3 vezes na história. Ficou registrado. Lá no passado escreveram que ocorreu a tétrade. A primeira ocorrência foi registrada em 1492, quando a Espanha expulsou os judeus e também Colombo descobriu as Américas, que se tornou um porto seguro para o povo judeu, que se tornou livre. Veja bem, a Espanha pegou os judeus todos e falou: não queremos mais vocês aqui, sumam daqui. Quem era o povo judeu? O povo de Deus, escolhido de Deus. Aí todo mundo pensa: coitados dos judeus, vão morrer. Já era, vamos exterminar eles, não é? Deus fez Colombo descobrir uma terra para eles morarem em segurança. Por isso que na América está cheio de judeu com dinheiro, próspero, e que diz para qualquer presidente que esteja lá: presta atenção, meu amigo, se você não defender Israel, a gente tira a grana daqui. Está me entendendo? Segundo acontecimento da tétrade, 4 luas de sangue, foi em 1948. Sabe o que é que aconteceu em 1948 que marcou a história do povo de Deus? Israel renasceu como uma nação. Após 2000 anos sem ser considerado nação,
sem ser considerado um povo independente, vem então a decisão, ao qual a ONU estabelece agora Israel como um Estado de nação. 1948, quando ocorreram também as 4 luas de sangue. Terceiro acontecimento, em 1967, quando Israel venceu a guerra dos 6 dias e reivindicaram Jerusalém pela primeira vez em 2000 anos. E Israel estava novamente junto com Jerusalém. Ou seja, apesar de eles já serem nação, eles não tinham ainda Jerusalém como sua capital. Então acontece uma tríade novamente, 4 luas de sangue. E nesse ano, nesse momento, Jerusalém é restaurada como capital de Israel e do povo de Deus. Logo, todos nós estamos à espera. O que é que vai acontecer? Principalmente com o povo judeu. O que vai acontecer com eles? Que a Bíblia nos diz que eles são relógio, sinal para nós que esperamos a vinda de Cristo, irmãos. É relógio e é sinal para nós. A gente tem que estar muito atento ao que está acontecendo. E aí você pega um rabino conceituado que não conhece Jesus, pelo contrário, deve ser um desses que também não aceita Jesus como Messias. Ele faz uma afirmação: o Messias está chegando. Os sinais mostram que a vinda do Messias será em breve. Para ele, vai ser a primeira vinda. Para nós, é Jesus voltar. Você está entendendo? Mas o que isso tem a ver com as festas? Se nós já celebrássemos as festas dos últimos 10 ou 20 anos, hoje eu não precisava estar perdendo tempo pregando sobre isso. A nossa visão já estaria bem alinhada com o profético, porque as festas do passado, que Deus estabeleceu como suas e santas, elas fornecem para nós revelação de movimentos proféticos e acontecimentos divinos sobre todo o planeta, sobre toda a humanidade. Para que eu tenho que celebrar as festas bíblicas? Para conhecer melhor Deus, para conhecer o profético, para estar alinhado com o movimento de Deus. Para que eu tenho que celebrar as festas bíblicas? Para conhecer melhor o Deus que eu sirvo. Em vez de eu celebrar as festas pagãs, que vão só trazer futilidade e carnalidade, eu preciso celebrar as festas que são do Senhor, que são santas. Nestas festas, a alegria. Nestas festas, a júbilo. Nestas festas, muitas vezes Deus pede quebrantamento, arrependimento. Nestas festas, nós vivemos a experiência, desde o novo nascimento até a restauração final de todas as coisas. Você está me entendendo? O meu desafio para você hoje aqui, nessa manhã, sabe qual que é? Você chegar em casa, nós vamos dar prioridade para isso essa semana. Quando você chegar em casa, não hoje, claro, mas ao longo dessa semana, você vai baixar esta mensagem de novo, lá no seu computador. Você pode ter em vídeo ou em MP3, para ouvi-la mais 2, 3 vezes, porque muita coisa já escapou da sua memória. Vai ouvir de novo, vai ouvir de novo, vai estudar, vai mais profundo, mas não se deixe ficar na mesmice. Amém? Amém mesmo? Semana que vem eu vou continuar. Você vai falar que estudo bom, irmãos, é mais do que estudo, é profético. Amém ou não amém? É a palavra revelada, vindo e mostrando para nós, apontando para nós um caminho. Você precisa passar por libertação. Precisa. Você precisa passar por um processo de libertação, você que ainda não passou. Você que ainda não está aí, entendendo se deve ou não estudar. Ah, faço ou não faço, irmãos, você não pode mais perder o seu tempo. Você tem que vir estudar a palavra. Você tem que ter conhecimento. Você tem que se esforçar. O reino de Deus é dos que se esforçam. Não é de gente que está acomodado esperando acontecimento. Não. Quem se esforça vai ver o reino de Deus, vai ver a glória de Deus. Amém? Amém. A minha oração é que você não desanime. Você levante aí com força, com ousadia para conquistar. Porque nesse tempo a glória de Deus vai se manifestar aí por meio da igreja, da sua igreja. Nós, conhecedores da verdade. Vamos fazer com que a nação seja coberta do conhecimento do Senhor. Como as ondas cobrem o mar. Como as ondas cobrem o mar, nós levamos esse conhecimento. Você é sal da terra, você é luz do mundo. Você é responsável por isso. Você é responsável por isso. Junto comigo. Amém? Você assuma a sua parte do reino em